Nós vivemos em um tempo acelerado. Nós corremos de um lugar para outro, possuídos pela pressa. Por isso, não é estranho que a ansiedade se tornou o mal do nosso tempo. Como disse Alan Watts, nosso tempo é uma era de frustração, ansiedade e agitação. Estamos dedicando este mês à ansiedade e depressão. Vamos trazer muita reflexão, histórias, terapia musical, dinâmicas e como você deve conduzir sua vida de modo menos doloroso. Bem-vindo ao canal Código de Pai Motivacional. Sou o professor Fernando Pontes. Sinta-se acolhido, meu querido filho, minha querida filha. Quando obrigações, compromissos e tarefas são acumulados, nossa mente fica agitada, nervosamente. Primeiro a tensão é estabelecida, então o estresse chega e finalmente a ansiedade. Embora a experiência subjetiva seja diferente e varie de uma pessoa para outra, o que não varia é o impacto terrível que a ansiedade tem em nossas vidas. E quanto mais tentamos lutar e resistir, mais intensa ela se torna, ameaçando tirar nossa autoconfiança. Por que é tão difícil acalmar a ansiedade com a razão? Acalme-se, tudo ficará bem. Não há razão para se sentir ansioso. Isso é um absurdo. Você provavelmente repetiu essas e outras frases semelhantes 1000 vezes, mas, longe de ser calmo, gerou mais ansiedade. O problema é que a ansiedade original foi adicionada ao objetivo da ansiedade. Isto é, a preocupação com a ansiedade, uma espécie de autossabotagem inconsciente. A ansiedade é tão insidiosa porque ativa um mecanismo de autocrítica constante que acaba gerando mais tensão e angústia. Emoções como medo e angústia assumem o controle, desconectando a mente racional. Nesses casos, é melhor neutralizar essas emoções com outras emoções. Coração e cérebro estão conectados. Quando nos sentimos ansiosos, o coração bate mais forte e se sofrermos um ataque de ansiedade, as taquicardias são um dos sintomas que mais nos assustam. A boa notícia é que se aprendermos a regular nosso coração, também administraremos melhor nosso cérebro emocional. Há décadas, a ciência está redescobrindo a enorme influência que o coração pode exercer sobre o cérebro e as emoções em geral. Um estudo realizado no Instituto de HeartMath descobriu que as emoções negativas, como raiva, ansiedade, tristeza e até preocupações banais, semeiam os casos do coração. Isto é, o nosso coração bate com acelerações e paradas brutas. Pelo contrário, emoções positivas, como alegria, gratidão e, acima de tudo, amor, favorece um estado de coerência cardíaca, uma alternância regular e harmoniosa do intervalo entre duas pulsações. O cérebro emocional e o coração estão conectados pelo sistema nervoso periférico, autônomo, que é formado por dois ramos. O ramo simpático é um tipo de acelerador que é ativado em situações de estresse e ansiedade, liberando adrenalina e noradrenalina para acelerar a frequência cardíaca.
O ramo parasimpático, ao contrário, atua como um freio, induzindo um estado de relaxamento e calma, que diminui a frequência cardíaca. Essa conexão funciona em ambas as direções, isto é, emoções e pensamentos afetam o ritmo cardíaco, mas se conseguirmos bater nosso coração em um ritmo regular, favorecemos um estado de relaxamento que fará com que a ansiedade desapareça. Quando nossos ritmos biológicos, como a respiração e a pressão arterial, se alinham com a coerência cardíaca, o cérebro recebe um sinal claro: não há perigo. Abaixe sua guarda e nós recuperaremos o controle. Use o batimento cardíaco para promover o bem-estar. As pessoas que sofrem de ansiedade generalizada e ficam presas em um ciclo de preocupação constante têm menos controle do coração. De acordo com o estudo das universidades de Ohio e Pensilvânia, o aumento da coerência cardíaca, por outro lado, pode aliviar a ansiedade e recuperar o controle rapidamente, tornando-a ideal para prevenir ataques de pânico e reduzir o estresse diário. Pesquisadores da Universidade de Bordeaux descobriram que breves sessões de coerência cardíaca contribuem para reduzir o nível de ansiedade em atletas submetidos a situações de estresse. Esse treinamento também auxiliou os estudos de enfermagem em prática para melhor gerenciar a ansiedade gerada por sua profissão, como verificado por outro estudo realizado na Universidade da Califórnia. A coerência cardíaca também é eficaz no alívio do desconforto emocional, gerado por muitos distúrbios psicológicos. Psicólogos da Universidade de Lyon descobriram que a coerência cardíaca efetivamente reduz a ansiedade, aumenta os sentimentos de bem-estar emocional e ajuda a lidar com situações estressantes em pessoas que sofrem de esquizofrenia. Como acalmar a ansiedade com coerência cardíaca? A coerência cardíaca é obtida pela respiração. Tem sido demonstrado que regular conscientemente a respiração a uma taxa de 10 segundos facilita a sincronização dos processos fisiológicos. Para conseguir isso, devemos tomar ar por 5 segundos e depois expirar por mais 5 segundos para completar um ciclo de respiração de 10 segundos. Enquanto respiramos, devemos imaginar como o ar entra e sai do peito, como se estivéssemos respirando pelo coração. Podemos visualizar os movimentos do coração à medida que se expande e se contrai com cada inspiração e expiração. Então devemos nos concentrar na sensação de expansão no peito. Esta respiração profunda e regular diminui e estabiliza os batimentos cardíacos, exercendo um efeito calmante no cérebro. Neurocientista da Universidade Técnica de Munique descobriu que, na verdade, o foco da respiração reduz a atividade da amígdala, uma estrutura do cérebro que é ativada em transtornos de ansiedade para indicar que estamos em perigo. Ao mesmo tempo, este exercício ativa o córtex pré-frontal, dorsomedial, que atua como um interruptor entre o cérebro emocional e racional, restaurando o controle da situação. Preste atenção aos movimentos de inspiração e expiração, também nos faz esquecer as preocupações que estamos alimentando a ansiedade. Naturalmente, a coerência cardíaca não é uma panaceia para eliminar
completamente a ansiedade, devemos também realizar um profundo trabalho interior que nos permita desenvolver estratégias diárias mais eficazes para lidar com o estresse e, se necessário, aplicar mudanças em nosso estilo de vida que nos ajudem a relaxar e nos libertar da pressão. É difícil? Sem dúvidas, mas o resultado vale a pena. O tema é profundo, complexo e estamos apenas começando. Não saia deste vídeo sem expressar sua opinião e deixaremos na tela final 2 sugestões de playlists que podem te ajudar bastante na sua terapia. Aqui é o professor Fernando Pontes. Venha para o canal Colo de Pai Motivacional. Estamos de braços abertos para te apoiar e te ajudar de alguma forma. Um forte abraço.